Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Havia um homem rico que tinha um feitor que foi acusado diante dele como esbanjador dos seus bens. Chamou e perguntou-lhe: que é isto que ouso dizer de ti? Dá conta da tua administração, porque já não poderás ser meu feitor. O feitor então disse consigo: que farei, visto que o meu senhor me tira a administração? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que hei de fazer, para que quando for apartado da administração, haja quem me receba em sua casa. Tendo chamado, pois, cada um dos devedores do senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. Respondeu o feitor: toma o teu título de calção, senta-te depressa e escreve 50. Depois disse a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 alqueires de trigo. Respondeu o feitor: toma o teu bilhete e escreve 80. E o Senhor louvou o feitor iníquo por ter agido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais hábeis na sua conduta com o seu semelhante do que os filhos da luz. Portanto, eu vos digo: granjeai amigos com o dinheiro da iniquidade, para que quando vierdes a precisar, vos recebam nos tabernáculos eternos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O autor da imitação de Cristo, com uma certa estupefação, inspirado por Deus, se admira de como os homens do mundo estão empenhados na sua perdição, como os mundanos se empenham em perder-se e da pior forma possível, enquanto os filhos de Deus, os filhos da luz, fazem corpo mole para todas aquelas coisas e assuntos que dizem respeito à própria salvação. Como somos tardos, lentos e proteladores quando o assunto em questão é a nossa salvação. Olhem os mundanos, como se empenham da melhor forma e com todas as energias para se condenarem e se perderem, sem fazer economias e cálculos. Nós não. Que gente enrolada, mole, indolente. Contando com uma mera hipótese. A hipótese do futuro que nos escapa completamente. Quanto a este assunto, assevera São João Bosco, dizendo: todos os que foram para o inferno contavam com o dia de amanhã. Todo mundo que caiu no inferno contava com um hipotético amanhã. Amanhã me arrependo, amanhã me confesso, amanhã me emendo, depois cuido disso, não tem problema agora, ainda sou jovem, tenho saúde. Todo que se condenou é certo que contava com algum futuro, com algum depois, para se corrigir e se emendar. Só que não houve futuro e não houve depois. Nós somos pecadores. E todo pecador partilha daquela peçonha satânica. Todo que peca diz pelo seu pecado, seja um pecado venial ou mortal, leve ou grave, público ou oculto. Diz: eu quero destruir a Deus. Eu não quero que Deus exista. Eu quero ocupar o seu lugar. Qualquer ação pecaminosa, não importa
de que tipo, de que natureza, nem tampouco o seu grau de gravidade. Ah, mas foi coisa leve. Não interessa. Qualquer pecado diz, por ser pecado, que não quer a existência de Deus. Quer que Deus desapareça. É o velho e repetido ataque de Satanás. É a atitude insensata, louca, mas atraente de destronar a Deus, de rebaixá-lo. Porque, como vai dizer Dostoiévski, o filósofo russo, quando Deus não existe, a gente pode tudo. Que pena que Deus existe. Que pena que Ele existe. Ah, então se Ele existe, eu não posso tudo o que eu gostaria de poder. As Escrituras, o Espírito Santo diz nas Escrituras Sagradas que o mundo é o mundo do pecado. Porque há um acordo, nós estamos em desacordo uns com os outros em diversos temas, em diversos aspectos, em diversos assuntos. Mas quanto ao pecado, estamos todos de acordo uns com os outros. Uns mais, outros menos, uns de maneira mais explícita, outros de modo mais tácito. O fato é que todos os pecadores estão de acordo. Não queremos que Deus exista. Não queremos que Ele exista. E quando estamos de acordo, e esse acordo é um acordo do qual praticamente ninguém escapa, começamos a criar estruturas, criar sociedades que favoreçam esta mentalidade. Que começamos a dar forma a essa ideia. Deus não pode existir. O nosso mundo terá que ser um mundo estruturado e organizado para que ele não exista. Acontece que nossa vida, nossa existência, está ligada diretamente a Ele, a Deus. Quem nega a Deus primeiro, mais tarde, depois, negará o homem. Quem pretende a princípio que Deus não exista, mais tarde vai querer que os homens não existam também. Nós temos, portanto, uma tarefa importante a realizar e que não está devidamente assumida e completa, que é o fato de reconhecer a gravidade do pecado. De fato, nós não podemos, como eu acabei de dizer, é impossível conseguir o intento da destruição de Deus. Nós não podemos destruir a Deus, mas podemos nos destruir. Isso podemos. Isso podemos. E nesses 200 últimos anos, esses 2 séculos e meio, esses 200 e poucos anos,
que foram os séculos onde se comemorou a morte de Deus, por um lado. E não vou nem entrar no detalhe histórico da filosofia e dos seus fautores. O século que comemorou a morte de Deus foi o século que mais cobriu a terra de sepulturas. Os tempos que mais perigosos e arriscados para o conjunto dos homens. Se Deus, olha aqui, quando Deus morre primeiro, nós logo em seguida morremos também. Quando Deus desaparece primeiro, logo em seguida, nós desaparecemos também. Não tem jeito. Não tem jeito. Então é preciso aqui, meu querido irmão, vejam aqui, o fulano, o personagem aí da parábola, que consciente da situação grave na qual se encontrava, começou a tomar todas as providências necessárias para minimizar danos. A parábola nos sugere que façamos algo parecido. Nós, que de todas as gerações humanas, somos aqui a geração que maior risco corre por razões óbvias. Por razões óbvias. É preciso encarar a gravidade da questão e o que está em jogo. Não basta, portanto, para nós saber e acreditar que Deus, infinitamente justo, condena o nosso pecado. Mas é preciso que todos e cada um de nós aceite que o que está em jogo com o pecado é o nosso destino. O que somos agora e o que acontecerá conosco depois. Algo que está acessível apenas àqueles que são capazes de despojar-se do seu orgulho. O orgulho que nos faz, inclusive, que nos dá a ideia de que podemos escolher se Deus vai existir ou não. O orgulho que nos sugere que o meu caminho sou eu sou o meu caminho. Não há nenhum caminho estabelecido para mim. Eu faço o meu caminho, a minha moda. É preciso voltar à humildade para encontrar a graça. E a nossa humildade, que aqui é algo retórico, tem uma espécie de sacramental, de sinal sacramental dentro de todas as sepulturas espalhadas por aí. Lá, em cada sepultura, em cada túmulo, em cada cova, está o que somos ao fim e ao cabo. Nada. Nada. Jesus veio exatamente para despertar em nós essa atitude, meus senhores, porque as suas primeiras palavras no início da sua vida pública são estas:
Convertei-vos, arrependei-vos, fazei penitência, não sois deuses. Se há um nada em movimento, esse nada sois vós. Vós sois nada. Convertei-vos, arrependei-vos, fazei penitência. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, verso 15. Devemos reconhecer que somos pecadores, e todo pecador é aquele que muito às vezes disfarçadamente, às vezes de modo declarado, está em guerra com Deus. E a guerra é esta aqui, ou eu ou você. Nós dois não. Devemos encarar com sinceridade aquilo que nos tornamos em consequência dos nossos pecados e o mundo que criamos para favorecer e dar suporte a esta mentalidade. Este mundo que o Espírito Santo e as Sagradas Escrituras chamam de mundo do pecado. Onde não são apenas os indivíduos que estão em guerra contra Deus, mas a sociedade toda e toda a sociedade. E foi nesse mundo miserável que nós nascemos. É nele que encontramos nossas alegrias e nossos prazeres inconfessáveis. E então pedir a Deus o perdão que não merecemos. Esperar dele o perdão que não merecemos. Porque, afinal de contas, no nosso caso, depois da queda do primeiro pai, o pecado não se tornou uma questão de vontade, mas de natureza. No nosso caso, degredados filhos de Eva, como bem rezamos na Salve Rainha, o pecado não é uma questão volitiva, pura e simplesmente volitiva, de escolher mal, de escolher errado, mas é uma questão de natureza. Está em nós, como nós em nós mesmos. O pecado está em mim, como eu em mim mesmo. De modo que quem diz eu sou o pecado e o pecado sou eu, nunca erra. Nunca erra. Quem descendo as raias da humildade para ali encontrar a graça e disser eu sou o pecado e o pecado sou eu, nunca erra. Nunca, jamais erra. Trazendo o sentido da parábola e aplicando-a de modo prático à nossa existência, não teríamos outra coisa a fazer a não ser nos colocar de modo sincero e honesto diante de Deus e assumir que esta é a nossa triste, deplorável situação, meus caros irmãos e minhas queridas irmãs, e esperar de Deus a sua misericórdia. Esperar de Deus a sua misericórdia. Então, que venha a graça e passe este mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.